Olá, segunda-feira, 2 de junho. No programa de hoje, uma entrevista descontraída com Mino. A gente mostra outras facetas do cartunista no universo da arte. Vamos falar também de violência contra mulheres e dos recursos para combater essa prática. O quadro Fala Doutor esclarece dúvidas sobre convulsões. E tem ainda os bastidores da política cearense no comentário de Donizete Arruda. Notícias da Gente começa agora. Orgulho da Gente. Hermínio Macedo Castelo Branco. Pouca gente conhece esse cearense pelo nome completo. Mas quando falamos do cartunista Mino, vem logo à mente o traço firme e o toque de bom humor típico das ilustrações que ele assina. Ele já criou dezenas de personagens, é escritor e artista plástico. E nesse vasto universo criativo, Mino garante que o bom humor é o fruto maior da inteligência. Hermínio Macedo Castelo Branco, o Mino, é cartunista, ilustrador, artista plástico e escritor. Já são anos dedicado às artes, em uma vocação que une amor e trabalho. O humor, ele me define mais. Eu sou um desenhista e eu não me classifico assim como humorista, não, como ser uma pessoa que fabrica humor, não. Eu sou bem humorado no que eu faço. Eu primo mais para as pessoas que me cercam pelo bom humor. Porque na hora que você está sendo bem humorado com as pessoas, você está recebendo também informações preciosas, está trocando informações de humor, de coisas engraçadas, né? E que tudo isso colabora com a sua vida de trabalho. Eu não posso chegar e dizer assim, rapaz, um dia eu vou ficar rico, eu fui com o suor do meu rosto só, apenas eu fiz isso tudo só, que eu sou mesmo danado. Não posso dizer isso, porque desde pequeno, eu fui puxado e empurrado para cima das realizações. A bagagem cultural do Nordeste permeia toda a obra de Mino. Na década de 70, surgiu o Capitão Rapadura, o primeiro grande marco da trajetória do artista. E foi esse gosto pela cultura regional que levou Mino a criar o primeiro super-herói cearense com uma revista em quadrinhos dedicada às suas aventuras, o Capitão Rapadura. Primeiro, um pequeno sonho realizado. São histórias em quadrinhos, mas são caracterizadas pelo bom humor do personagem. Né? Ele é um herói, realmente, ele tem todas as características de um super-herói, ele voa, ele faz mil coisas, mas ele não pratica violência, ele pratica a inteligência em todos os atos, né, para resolver todas as situações, e principalmente o bom humor, que é fruto, que eu acho que é o fruto maior da inteligência, é o bom humor. Quando eu vi, eu estava fazendo o Capitão Rapadura falar, e todos os personagens que surgiam agrupados ao Capitão Rapadura, altamente regionais. Esse mundo do Capitão Rapadura todo fala a linguagem do Nordeste e vive a realidade nordestina. Com o tempo, Mino aprendeu que um artista também deve saber empreender, e foi com o objetivo de reunir todo o seu portfólio artístico que ele criou a sua própria empresa, a Editora Riso. Bom, a Editora Riso foi uma necessidade que eu tive para publicar o que eu faço, né? Tem um imposto. Tem os encargos sociais. Então, eu tive que estudar como fazer uma editora para poder publicar de forma independente os meus trabalhos. O artista, hoje, ele tem que ter um pé na realidade econômica, política, social. E uma das formas que ele tem de fazer isso é gerindo o seu negócio. Queria só te perguntar sobre seus projetos atuais. Na área que nos pertence, fazer com que o Capitão Rapadura chegue, pelo menos, a todo o estado do Ceará. Com a pintura, fazer com que ela se expanda, que ela atinja o mercado internacional, sem a pretensão de querer ser um artista internacional. Isso é uma coisa que faz parte do sonho, mas não é a parte mais importante do sonho, né? É mais questão de um dever. Quer dizer, eu não estou fazendo um quadro para poder ficar aqui na parede o tempo todo, né? Ele tem que ir para a casa de alguém. Ele pode ir para uma galeria, ele pode ir para um museu, ele pode ir para a história. Esses são os projetos, quer dizer, alcançar uma visibilidade da minha arte em relação ao mercado. Enfim, de realizar, né? de multiplicar os talentos que Nosso Senhor me deu. Isso aí é a responsabilidade maior que eu tenho, é essa.
Bastidores da política. Segunda-feira é dia de política aqui no Notícias da Gente. Donizete Arruda, ano eleitoral, parece que os políticos, principalmente aí a Dilma, né, vai se recandidatar. Está com o coração mais amolecido agora nesse meio de ano? É coincidência, Donizete Arruda? Não existe coincidência em época de eleição e ano eleitoral. Os prefeitos promoveram uma marcha a Brasília dias atrás. Pediram aumento do fundo de participação dos municípios. No encontro, a presidente não foi. Temia ser vaiada. Nem adiantou, ela foi vaiada. Esta semana que passou, ela se reuniu com a sua equipe econômica e decidiu: vem aí um pacote de bondades. Vai aumentar o repasse do FPM. Os prefeitos não podem reclamar que está faltando dinheiro. O dinheiro vai ser elevado. Tudo para a presidente Dilma chegar no mês de junho e virar Mamãe Noel. Em junho, Mamãe Noel, e ela que é candidata à reeleição. 2 candidatos à presidência da República, Aécio e Eduardo Campos, já disseram: não são favoritos, resiste. Por isso é que eles podem propor. Dilma, que é favorita, não concorda. Aécio e Eduardo Campos dizem que, se forem eleitos, querem acabar com a reeleição. Dilma quer ser reeleita a um novo mandato de 4 anos. E para ser reeleita, os prefeitos vão ganhar um aumento de FPM. Os municípios vão ter de volta o dinheiro que ela retirou quando desonerou para estimular a economia. Tudo isso acontecendo por causa do ano eleitoral. Mas para os municípios, a notícia é alvissareira. Não há por que dizer o contrário. Bem, vamos falar então sobre Caucaia, sair do âmbito federal e ir para o nosso município. O ex-secretário de Patrimônio, Deusinho Filho, agora na pasta de saúde, foi até a Câmara dos Vereadores. Qual o principal assunto que ele foi tratar lá? Prestar contas dos seus primeiros 40 dias. E olha, 40 dias já disse muita coisa. Quando a gente quer trabalhar, a gente trabalha e faz. Poderia dizer: o Deusinho Filho está trabalhando porque ele é candidato este ano. Não, ele não é candidato a nada, ele nem deixou a pasta, então ele não se desincompatibilizou, ele não pode ser candidato a nada. Deusinho Filho acabou com um problema que existia, é evidente que há muito a fazer, mas já identificou na falta de remédio. Havia um probleminha, o remédio chegava e era desviado. Foi identificado o desvio, acabaram os desvios e os responsáveis estão sendo não somente afastados, como punidos. Outro problema: 30 médicos. Há bons médicos e maus médicos. O Deusinho está melhorando a vida dos bons médicos, dando segurança, oferecendo segurança à Prefeitura de Caucaia, garantindo melhoria na hora que eles vão descansar. Ele e a Prefeitura, o prefeito Washington Góes, que também é médico, o Deusinho não é, mas quer que eles trabalhem. E lá existia um problema: fraudes. Que tipo de fraude? O médico não trabalhava, aí um agente administrativo assinava como ele estivesse indo trabalhar. Não tinha médico no hospital, no posto, mas a presença dele estava garantida. Esses médicos foram identificados. 30 médicos recebiam, através de CREMEC, de outros médicos que nem iam a Caucaia. Tem um caso típico: uma funcionária pública médica de Caucaia, ela era clínica geral, ela tinha 3 contra-cheques. Clínica geral e ganhava mais 2 salários como anestesista. Ela não era clínica geral, porque ela tinha sido contratada e passou num concurso e ganhava mais 2 contra-cheques, 3 contra-cheques. Só tinha um expediente. Aí ela disse que não ia voltar à clínica geral e vai pedir demissão. Os maus médicos podem pedir demissão. Esses podem dizer tchau, Caucaia. Não só lá, como em todos os municípios. Os bons médicos, melhoria de salário, melhoria de condições de trabalho. E para evitar que os médicos e os servidores não atendam a população, a saúde tem que ser de qualidade. Por ponto eletrônico. O médico, ao chegar num posto de saúde, vai ter ponto eletrônico. Ele não vai passar 10, 15 minutos, não. Ele tem que passar a jornada dele. O médico pode dizer: ah, o Deusinho, eu não vou ajudar o Deusinho. Ele não é contra o médico, nem o prefeito Washington Góes, que é médico. É que a gente precisa melhorar a saúde. E ele já ganhou 5 ambulâncias, ganhou 5 UTIs pré-natal, está ganhando recursos
Porque quando há um trabalho sério, é evidente que há a necessidade do Ministério da Saúde, da Secretaria Estadual da Saúde, investir. E vai vir aí concurso para contratar 80 médicos, enfermeira, toda a área de saúde só através de concurso público. Acabou o apadrinhamento político. Se ele continuar nessa linha, ele prestou conta disso na Câmara, os vereadores elogiaram, todos, e até sugeriram que ele faça um rodízio, vá para outras secretarias para impulsionar. Porque agora obras tinha muitas fraudes. Agora o prefeito acompanha em tempo real todas as obras. Ele acompanha o andamento das obras. Transparência é o que o secretário Deusinho Filho está fazendo. Ao fazer isso, a sociedade ganha. É verdade, não é ideal ainda não. Tem muito a melhorar, tem muito a fazer. Não é a saúde que eu sonho para o povo de Caucaia, nem que o povo de Caucaia merece. Mas são medidas positivas que nós temos que ressaltar, que foram adotadas e que a gente tem que dizer para continuar mudando, para a sua vida melhorar. E reconhecer o trabalho do secretário que está enfrentando uma barra pesada. Porque quem não trabalha e ganha 3 salários, você acha que quer perder essa marmota? Ou esse salário justo, na opinião dele? Deusinho cortou e a briga vai continuar. Cortou com o respaldo do prefeito Washington Góes, que quer uma saúde de qualidade para sua cidade. Ele que é médico. Vamos ver e vamos acompanhar essa história que vai render bons capítulos de uma novela. Caucaia tem saúde. Realmente vai render, porque o Deusinho, quando ele assumiu a pasta, ele disse que em 90 dias ia resolver vários problemas. Em 40, ele já está mostrando aí um serviço já coeso. Vamos esperar então esse final desses 90 dias. Deusinho não é candidato, mas vamos falar sobre os candidatos desse ano. A corrida à abolição e mesmo aos deputados estaduais e federais que devem ir a pleito. Como é que está atualmente o cenário eleitoral no Ceará, Donizete Arruda? Olha, o ex-senador Tasso Gereissati decidiu não ser candidato ao Senado. E ele poderia ser candidato a vice-presidente. Ainda há uma esperança dele ser vice do Aécio. Remota, mas ele talvez não seja candidato a nada. Assim, Roberto Pessoa começou a negociar para ser vice do candidato do PMDB, Eunício Oliveira, numa aliança PMDB-PR, que poderia atrair também o DEM e o próprio PSDB. A oposição marcharia unida no Ceará. No lado do governo, o governador Cid Gomes não tem pressa em definir o seu candidato. 2 nomes hoje se destacam em articulações políticas: o vice-governador Domingos Filho e o presidente da Assembleia, Zezinho Albuquerque. Todo santo dia eles cumprem jornadas por vários municípios cearenses. Zezinho sempre andando ao lado de Cid. E Domingos Filho também não fica atrás, acompanha o governador. Mas quem tem andado sempre ao lado de Cid é Zezinho Albuquerque. Domingo não para também. Só que outros aliados do governador dizem que não se pode descartar a opção Isolda Sela. O PT define dia 20 de junho. Define o que todo mundo já sabe. Tem um candidato, José Guimarães, candidato ao Senado. O PMDB e provavelmente o PR ainda não escolheu quem é seu candidato ao Senado. Pode ser Inácio Arruda? Pode. Pode ser Tasso Gereissati? Provavelmente não será, mas pode. As eleições cearenses vão invadir junho, já estamos, e só vai se definir depois da abertura da Copa do Mundo. Dia 12, dia 10 tem a Convenção Nacional do PMDB. Lá o Lula prometeu fazer, até lá, um discurso defendendo o nome de Eunício. Aí tem a Convenção Nacional do PMDB. A Convenção do PMDB no Ceará está marcada para o dia 30. Cid e o PROS também prometem fazer convenção dia 30. Haja paciência, essa novela de quem será o candidato do governador Cid já virou mexicana, né? Perfeito, e nós estaremos acompanhando, como sempre, o desenrolar dessa novela mexicana, brasileira, enfim, a gente está aqui para acompanhar esse resultado. Mais uma vez, obrigado pela sua presença, Donizete Arruda, já lhe espero na segunda-feira, assim como espero também a presença de todos vocês. Até lá! Aqui tem trabalho. A Lei Maria da Penha representa, sem dúvida, um avanço no combate à violência contra mulheres no Brasil.
Mas desde que entrou em vigor em 2006, não houve uma redução tão expressiva dos casos de assassinatos, segundo o Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada. Milhares de mulheres continuam sendo assassinadas violentamente no país. Mulheres são agredidas e mortas todos os dias no Brasil. De acordo com a cartilha Direito da Mulher, da ONU Mulheres, a cada 1 hora, 150 brasileiras são vítimas de violência doméstica. Na Lei Maria da Penha, instituída em 2006, em seu artigo 6º, configura a violência doméstica e familiar contra a mulher como uma violação aos direitos humanos. E em seu artigo 7º, a violência é dividida em física, psicológica, sexual, patrimonial e moral. Muitas mulheres ainda têm medo de denunciar seus agressores. Será que a população acredita na eficácia da Lei Maria da Penha? Eu já ouvi falar da lei e tudo, mas por enquanto eu não vi nenhum caso que tinha dado certo a eficácia dele. Muitas mulheres elas têm medo de denunciar, por medo que eles passem pouco tempo presos e volte e faça alguma coisa com elas. Muita mulher tem medo mesmo, não denuncia por medo. A Lei Maria da Penha assegura às mulheres providências jurídicas, providências policiais, quando ela se sentir ameaçada ou lesionada. Qualquer crime, qualquer contravenção, qualquer lesão à sua integridade ou ameaça de lesão à sua integridade, ameaça de lesão à sua autoestima, ao seu patrimônio, à sua liberdade sexual, todos os crimes que acontecem contra as mulheres, no âmbito da unidade familiar, na relação de intimidade, elas estão amparadas, acobertadas pela Lei Maria da Penha. A Lei Maria da Penha tem 2 segmentos, a relação afetiva e a relação familiar. Qualquer agressão gera um auto de prisão em flagrante ou inquérito policial. A qualquer tempo, excetuando casos como ameaça, injúria, calúnia, difamação, que tem um prazo de 6 meses a partir da data. A mulher tem esse lapso aí de 6 meses, mas no caso da lesão, por exemplo, a qualquer momento ela pode vir fazer a denúncia e apontar provas, apontar testemunhas do fato. As mulheres que se sentirem agredidas por seus companheiros ou familiares podem e devem procurar a Delegacia da Mulher. Aqui em Caucaia, o órgão fica na Rua José da Rocha Salles, número 155, no centro. De acordo com a delegada, os números de agressões em Caucaia não são alarmantes, mas os poucos casos que venham a existir devem ser denunciados. A forma principal da mulher prevenir uma agressão é ela tendo ciência do seu valor, tendo ciência da sua importância, respeitando e exigindo respeito. Porque o respeito não é uma questão de opção, o respeito é uma obrigação. Que todas as relações entre homens e mulheres, entre homens, entre mulheres, deve ser pautada, toda e qualquer relação deve ser pautada principalmente no respeito. Fala, doutor. Nosso cérebro trabalha com pequenas descargas elétricas. A convulsão nada mais é do que uma descarga elétrica fora do normal. Mas será que existe tratamento para evitar as crises? Esse é o assunto de hoje do quadro Fala, Doutor. Olá, Juliana. Hoje o quadro Fala, Doutor vai tratar sobre o tema convulsões. Para nos orientar, nós vamos contar com a ajuda da doutora Mayra. Doutora Mayra, para falar um pouco mais, certo, sobre esse tema que gera muita expectativa e muitas dúvidas na comunidade, o que vem a ser realmente as convulsões? Ok, as convulsões são movimentos involuntários musculares que podem ser localizados, a gente pode apresentar esses movimentos só num braço, só numa perna ou de todo o corpo. Pode acontecer junto com perda de consciência, com salivação excessiva, que é comum às vezes os leigos se assustarem dizendo que o doente está babando, né? E eles são causados por descargas elétricas cerebrais desorganizadas, que podem ser causados, por sua vez, por diversos tipos de doença, desde as doenças infecciosas, no caso da criança pode ser causado pela elevação da temperatura corporal, ou seja, pela febre. No adulto pode ser causado por intoxicações, pelo uso de substâncias consideradas ilícitas e nocivas, como as drogas, cocaína, crack, maconha, ou mesmo pelo uso crônico do álcool. Então a gente tem diversos fatores podendo ocasionar uma convulsão.
Doutora, vamos conferir então a nossa primeira pergunta. Doutor, o que deve ser feito quando a pessoa estiver com a convulsão? Normalmente, esses pacientes, durante o episódio convulsivo, tendem a cair, alguns perdem a consciência, então a gente tem que remover coisas que possam acarretar risco de incêndio, objetos que possam ser perfurantes. E se houver salivação excessiva com obstrução de via aérea, impedindo que o ar chegue no pulmão, então o certo é colocar o paciente deitado, de barriga para cima, a cabeça lateralizada ao longo do corpo, para a gente evitar que a via aérea seja obstruída. Caso esse paciente, após ter ocasionado a convulsão, a obstrução, ele fique sem respirar, a gente aciona o serviço de atendimento médico de urgência e inicia as manobras de ventilação boca a boca para manter o doente vivo. Nossa próxima pergunta, doutora Mayra, vai estar ligada às crianças. Vamos conferir? Doutor, o distúrbio convulsivo é mais comum em criança? É comum em crianças a partir dos 2 anos de idade até os 5 anos, um episódio que nós vemos frequentemente nas emergências dos hospitais, nas nossas famílias, que são as convulsões febris. Elas acontecem quando a criança apresenta febre, que pode ser ocasionada por uma doença viral, por uma gripe ou mesmo por uma infecção causada por bactérias. Mas, em geral, as convulsões febris, elas tendem a não se repetir e a não deixar nenhuma sequela. O que a gente tem que fazer para fazer esse episódio de tremor, de convulsão parar, é levar a criança a um serviço de atendimento médico de urgência e a febre precisa ser tratada e medicações também que têm o efeito de bloquear a hiperexcitabilidade dos neurônios, que são as células cerebrais, têm que ser usadas através de aplicação de injeções. Outra coisa importante para os pais é que muitos ficam aflitos achando que o fato da criança estar com 39, 40 graus de febre, isso vai dar convulsão. A convulsão febril, ela não depende da intensidade da temperatura, ela depende da nossa facilidade de ter um limiar convulsivo, ou seja, da rapidez com que a temperatura sobe no meu corpo. Às vezes, uma criança que inicia com febre há 5 minutos atrás, com 38, e ela passa rapidamente de 38 para 39, ela pode desencadear um limiar convulsivo. E outras crianças que levam horas numa temperatura que fica de 38 e 1 hora depois é que vai chegar a 40, não vão ter convulsão. Doutora Mayra, vamos conferir agora a nossa próxima pergunta. Uma crise dura em torno de quanto tempo? A duração das crises convulsivas vai depender muito do fator ou da doença que causou a convulsão. Em geral, crises convulsivas febris, benignas em crianças, elas não costumam durar mais do que 3 a 5 minutos. Quando elas duram mais do que isso, a gente já tem que pensar na possibilidade de nós não estarmos diante de uma crise benigna e isso ser causado não pela mudança súbita da temperatura, e sim por outras doenças como as meningites, os tumores cerebrais. No adulto também, as pessoas portadoras de epilepsia, que são doenças onde existe uma alteração do potencial elétrico das células cerebrais, essas doenças são crônicas, esses pacientes têm que fazer uso constante das medicações conhecidas como anticonvulsivantes, como Gardenal e Dantal, que vocês costumeiramente veem falar por aí. Então, essas doenças, essas crises convulsivas causadas por doenças verdadeiras que não a febre, elas podem ter uma duração maior e elas normalmente só vão ceder os episódios quando o paciente é medicado de urgência no pronto atendimento. Doutora Mayra, eu gostaria de agradecer a senhora mais uma vez por estar nos auxiliando nesses temas que cada vez estão mais pertinentes na sociedade. Ok, uma satisfação, Alberto. Para você que acompanha o quadro Fala Doutor, até a próxima. Emprego Aqui. A semana começa com muita oportunidade de emprego em Fortaleza e também na região metropolitana. São 20 vagas disponíveis no CineDT de Caucaia só para abastecedor de máquina de linha de produção. Oportunidade também para assistente administrativo e balconista de crediário. Para saber mais sobre essa e outras vagas, é só ligar para 3101-3378. Fique por dentro. Todo dia a gente traz dicas de utilidade pública para você. Para tirar dúvidas de português, é só ligar para o Plantão Gramatical 3225-1979. Anote também o contato da Justiça do Trabalho do Interior, Fórum Caucaia, 3342-2523.
A gente se despede por aqui, mas amanhã tem mais. Para rever as reportagens é só visitar a fanpage Notícias da Gente no Facebook. Um ótimo início de semana para você. Até mais. Terra queimada de fogo, vento que vem lá da praia, atiça a chama de novo, orgulho de um povo. Eu sou de Calcaia. Eu sou do mar, sou da serra, sou fruto da terra, também sou sertão. Dunas de areias, lagoas, Calcaia é a dona do meu coração. Nosso lugar tá crescendo, tem gente chegando.